Gente, muito boa noite. Para mim aqui são 23 de abril que eu estou gravando essa nossa 7ª aula, né? E essa 7ª aula vou comentar os artigos 155 e 156 que foram alterados com a emenda constitucional 132, a tão conhecida reforma tributária brasileira, que altera todo o STN, Sistema Tributário Nacional. Vou aumentar aqui o volume para ficar bom para vocês. Deixa eu aumentar aqui então. Hoje é a 7ª aula do nosso... Eu acho que depois, até mais pra frente, eu vou mudar, tá? Eu mudei aqui o layout para os que estão me acompanhando desde o início, né? Eu mudei algumas cores, eu voltei para minha paleta de cores, digamos, original, tá? Priorizando um template, um logotipo mais clean, minimalista, apenas misturando o branco predominantemente, também o preto e o vermelho mais escuro, tá? Então, doravante vamos ter estas cores que eu resgatei da minha primeira paleta de cores do meu logotipo da advocacia, mas também que eu vou estar migrando as mesmas cores para o meu tertúlia tributária. Aqui um recado primeiramente que eu deixo, né, que vocês possam estar seguindo esse meu canal aqui do YouTube e também para quem quiser me acompanhar no podcast, tá? No podcast, só um momentinho aqui que eu não deixei em primeiro plano e eu vou deixar em primeiro plano, tá, gente? Só um momentinho aqui. Fechar aqui. E eu tenho que me deixar em primeiro plano aqui. Flutuar em primeiro plano. Perfeito. Aqui. Perfeito. Acho que agora eu vou ficar em primeiro plano. Aqui estou. Um convite, né, que eu faço para vocês também é que, além de estarem, né, inscritos nesse canal, convido, né, todos que se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, que também possam me acompanhar dentro da plataforma do Spotify, o podcast, né, que eu já tenho 3 ou 4 episódios, se eu não me equivoco. Toda sexta-feira, eu priorizo toda sexta-feira, e quando eu não consigo todas as sextas-feiras, eu faço quinzenal, que é trazer notícias tributárias para vocês de uma forma de podcast, tá? Que abrange julgamentos, notícias tributárias, e eu sempre me pautando, né, nos portais tributários fidedignos, como o Conjur, eu gosto muito do Conjur, e também do portal Reforma Tributária, tá? Que é da Reut, né? Então, é um portal específico aí que surgiu há pouco tempo e ele é o portal que traz tudo sobre a reforma, não só sobre a reforma, acaba sendo de todo um conteúdo fiscal tributário, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, hoje nós vamos dar seguimento aqui na nossa aula 7, artigo 155. Artigo 155. Do inciso 1 ao 3, não tivemos alteração nenhuma, tá? Não se teve, digamos, propriamente alterações ali no ICMS, tá? Apenas com a Constituição, com a nova emenda constitucional, se tem o que? A previsibilidade, né, da transição, onde o ICMS vai ser sepultado em 2027. 2033, perdão, 2033. 2027 é PiscoFins, tá? Vamos lá. Artigo 155. Compete aos estados, ao Distrito Federal, incluir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direito, nosso TCMD. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações, as prestações se iniciem no exterior. 3. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete aos estados da situação do bem ou distrito, até que incólume, tudo certo, tá? Agora, no inciso 2, nós tivemos o que? A alteração, tá? Antes era, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao estado onde se processar inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio do doador, ou ao Distrito Federal. Essa era a redação anterior, tá? Agora, com a redação nova, com a da emenda constitucional 132, nós temos que é relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao estado onde era domiciliado de cujos, ou tiver domicílio doador ou ao Distrito Federal, ou seja, era domiciliado de cujos, tá? É este que vai prevalecer. Antes nós tínhamos o quê? Onde se processar o inventário ou arrolamento ou tiver domicílio doador. Agora não. Se tirou isso, e só vai valer o quê? Era domiciliado de cujos ou tiver domicílio doador. Então, é essa alteração, tá? Eu sempre sigo primeiro o quê, né? Faço uma leitura, dou umas dicas e depois eu faço os comentários, faço ali, trago o aspecto das referências normativas e também, por vezes, eu também trago a jurisprudência, né, e as considerações. E as considerações sempre colocando as críticas e os contrapontos às críticas e também, né, o meu pensamento. Então, por enquanto, aqui, esta foi a alteração, tá? No parágrafo 1º, inciso 2, certo? Seguindo, o inciso 3 deste parágrafo continua incólume, tranquilo, igual, não teve alteração, tá? Agora, o que teve alteração ainda neste artigo 155, neste parágrafo, foi o quê? O inciso 6 e 7. Mas qual foi a alteração? Na verdade, perdão, foi adição, né? Porque não tínhamos. Ó, o parágrafo 1º, que aborda sobre TCMD, o inciso 2 foi alterado. E depois, nós tivemos o quê? Inciso 3 normal, o 4 idem, o inciso 5 também. Nós tivemos a adição. Nós tivemos a adição de dois incisos, que foram os incisos 6 e 7, sem correspondência na nossa CF, tá? Então, eu passo a lê-lo aqui para vocês. O ITCMD será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação, tá? Não tínhamos isso antes e agora a gente passa a ter, né? Num aspecto até positivo, agora vai se pegar o que como parâmetro para a progressividade? Vai se pegar o quinhão. Antes se pegava todo o Monte Mor, né? Todo o valor do espólio. Agora não, vai ser na medida do quinhão, do legado ou da doação que se fizer. O outro inciso que é novo, que veio junto com a reforma, nasceu junto com a emenda constitucional, inciso 7, não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Então, aqui tá dando um mandamento, né, que para ser o quê? Otimizador desta nova ordem constitucional, neste aspecto aqui, desta adição,
tem que vir o quê? A lei complementar para estabelecer também essas condições. Mas aqui já dá o parâmetro, o quê? Que não vai incidir o ITCMD, que é o Imposto de Competência dos Estados e do Distrito Federal, em qual situação? Nessas situações aqui, ó. Por exemplo, se eu morro, eu tenho um patrimônio X, digamos, e eu até deixo em testamento que eu quero doar para alguma entidade aqui que se enquadra, seja religiosa ou sem fins lucrativos, que tenha relevante interesse social, não vai incidir o imposto. Não tem por que se pagar o imposto. Porque aqui a gente já vai falando o quê? A gente sempre aprende no direito tributário, quando a gente começa lá na graduação, o seguinte, que mesmo que dentro da Carta Constitucional ou depois por emendas que se digam que vão fazer parte da Constituição, se porventura falar em isenção, mesmo que assim se fale em isenção, a gente lê imunidade. O que tiver dentro da carta, explicitando expressamente ou implicitamente e for um benefício fiscal, é imunidade tributária, tá? Então aqui, ó, nesta hipótese, gente, tá dizendo o quê? Que vai ser imune. É uma extensão, é mais um benefício que vai ser dado. Por quê? Nesta situação aqui, optou, né, o legislador, o quê? Em renunciar, não receber o imposto em virtude de que vai estar sendo o quê? Transmitido, doado para entidades que têm muita relevância, que fazem programas sociais. E essas entidades sem fins lucrativos também podem ser encaradas para as associações, entidades que tenham ligação para fins religiosos, porque a gente sabe que as instituições religiosas elas têm imunidade já tributária originária, nasceu junto com a Constituição Federal, tá bom? Então, correlação nenhuma nós temos a nossa CF original, veio com esta emenda, este benefício de não se tributar ITCMD quando houver doação ou transmissão para as entidades. E aqui é bacana que eles trouxeram muitos exemplos, né? Ó, essas entidades beneficentes podem ser também entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução de seus objetivos sociais. Então aqui é uma abrangência, né? E esta abrangência não deixa de ser um incentivo para que haja mais trabalhos sociais neste segmento. O parágrafo 2º continua incólume, para quem já está habituado sabe que é bem extenso. Aqui, do parágrafo 2 ao 5º, apenas o 3 nós tivemos alteração, eu vou passar a lê-lo aqui junto com vocês. Parágrafo 3º do 155, a exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput deste artigo e os artigos 153, 1 e 2, aí imposto de importação e exportação, né, e 156A, que 156A, como a gente vai ver na 8ª aula, é o nascedor do objetivo principal dessa reforma, que é o IVA dual, o IBS, né? Nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações, e à exceção destes e do previsto no artigo 153, inciso 8º, que é o imposto seletivo, né, gente? Conforme a gente viu na aula passada. Nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Então, aqui esse já é o texto novo. O texto anterior, obviamente, não havia expressa
informação do 156A e do 1538, tá? Justamente porque ainda não existiam. Veio existir com essa emenda. Então, o parágrafo terceiro apenas se fez alteração para incluir menções a 156A e 1538. Parágrafos 4º e 5º seguem incólumes do mesmo jeitinho, sem alteração. Parágrafo 6º, imposto previsto no inciso 3, que no caso do inciso 3 a gente teve algumas alterações aqui, ó, no que tange o inciso 3 de IPVA, né, gente? Então, a gente no inciso 1 não teve alteração, segue a mesma coisa, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, tá? O inciso 2, tivemos alteração, eu vou ler como era antes. Antes era assim, ó. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização, IPVA. Então, já era previsto que o IPVA poderia ter, né, diferenças nas alíquotas em função do tipo e utilização, tá? Agora, com a nova redação, nós temos que poderá ter as alíquotas diferenciadas em função do tipo, que já tinha isso, só que agora colocou-se outras medidas também para poder alterar e diferenciar as alíquotas, além do tipo, que já era previsto, o tipo de carro, de automóvel, de veículo, é melhor a gente falar, né? Porque automóvel a gente liga alto, né? Existem ônibus, micro-ônibus, caminhões, etc e tal. Então, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Então, para nós vermos que a reforma ela está amplamente ligada também ao direito ambiental, à preservação e se buscando a preservação de um meio ambiente saudável e sustentável, né? Para nós e também para a natureza em si, tá? Então, essa foi a alteração, que além do tipo, também poderá ser pelo valor, utilização e impacto ambiental. O inciso 3 deste parágrafo é sem correspondente, não tinha, e as alíneas do inciso 3 desse parágrafo também nós não tínhamos. Então, eu vou passar a lê-los aqui com vocês. Inciso 3. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos, aéreos, excetuados. Ó, então, aqui a gente passa para o quê? Que o IPVA é engraçado, né? Porque é veículos, né? Automotores terrestres. Então, talvez, não sei se eles vão passar a adotar uma nova sigla, porque daí fica engraçado, veículos terrestres para embarcações e aeronaves, né? Que não são terrestres. Embora sejam feitas em chão firme, eles não são considerados terrestres. Então, aqui tá falando, ó, incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestre, que já era, a própria sigla IPVA é isso. Agora, os aquáticos, aéreos. Só que aqui já tá próprio novo texto constitucional já tá falando das exceções. Aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros não vai incidir o IPVA. Então, eu tenho um jatinho, por exemplo, eu vou também explicitar e esmiuçar bem em slides à frente. Por exemplo, eu não tenho jatinho, tá, gente? Eu sou uma tributarista ali bem início de carreira, né? Vamos galgando sonhos e crescendo pouco a pouco. Hipoteticamente, eu, doutora Jéssica Polano Saavedra, tá? Tenho uma embarcação.
aeronave, vou colocar um jatinho particular executivo. Eu me locomovo muito no Brasil para atender clientes, enfim, hipoteticamente. Feliz dos que já chegaram a essa alçada, né? Parabéns. Hipoteticamente, né? Tem muitos clientes e são clientes dotados de poder aquisitivo, então, em virtude disso, consegui muitíssimos honorários, hipoteticamente, tá, gente? Através desse trabalho árduo do intelectual de desenvolver boas defesas e boas recuperações tributárias, eu tenho um patrimônio X e consegui comprar um jatinho, tá? Eu não vou, digamos, estar todo dia usando o jatinho, não vou estar toda hora usando ele, digamos, duas viagens ao mês, e ele vai ficar parado. Vai ficar ali sem utilização para não ficar obsoleto, para não estragar e também para não só estar pagando, porque requer, né? Para as pessoas que têm isso, requer o quê? Estar alugando espaço para deixá-los nos aeroportos, né? Então, para não ficar ali obsoleto e sem utilização, eu passo a ter um certificado, né? Que, aliás, eu já tenho porque eu posso operar, e eu começo a deixar à disposição para ter serviços de táxi aéreo, famoso táxi aéreo, né? Então, eu tenho um jatinho particular, uma aeronave ali bem de pequeno porte, mas executiva, serve como táxi aéreo. Se eu tenho essa certificação de prestar serviços aéreos para terceiros, aí eu já não vou estar dentro desse bolo que vou estar pagando IPVA do meu jatinho. Então, mais à frente, eu também vou estar esmiuçando isso. Que foi um avanço estarem fazendo isso, mas também tem uma crítica em relação a isso, tá? A linha B, embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviço de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Aqui também estão falando das embarcações com estes perfis. Aí não vai estar pagando IPVA. Agora, se simplesmente eu tenho ali um jet ski, lancha, iate, e eles não estejam a serviço exercendo isso, é pelo meu bel prazer de passear, ou de às vezes convidar a família, ou também, como eu tenho, eu locar ele para que as pessoas possam fazer passeios. Aí tem que ver bem nesse aspecto, né? Eu não vou, eu vou estar pagando. Porque diferentemente da aeronave que tem essa certificação e eu posso locar como táxi aéreo, eu não vou estar pagando. Mas aqui nas embarcações tá falando apenas de serviço de transporte de aquaviário de pessoa física ou jurídica. Eles vai ter que ser bem esmiuçado aonde? Na lei complementar, que vai vir a regulamentar bem certinho esse aspecto, tá? Penso eu aqui que numa primeira leitura, numa segunda leitura, e aí, inclusive tem professores que entendem que eles vão estar tributando a quem tem jet ski, lancha e iate, e tem gente que entende que não, porque se eu tenho iate que é só para passeio e não que fique servindo de locação, por exemplo, para ofertar para os outros passearem, vai pagar. Agora, se é uma empresa diferente, se é uma empresa que tem ali iates em alguma praia famosa que serve disso, aí não vai estar pagando a empresa. Também mais à frente eu vou mostrar críticas em relação a isso, tá? Terceira linha ali deste inciso, da qual não vai incidir o IPVA. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja exploração de atividades econômicas
em águas territoriais e zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. Aqui falta a primeira coisa que vem é as plataformas de petróleo, né? Que se locomovem na água por meios próprios, né? E todo o entorno que está a serviços, né? Sejam navios, sei lá, navios de pequeno porte, barcos que levam do continente até o local desta plataforma. Não vai incidir IPVA, tá? Tratores e máquinas agrícolas também não vão estar pagando IPVA. Mais à frente eu vou estar explicando a crítica, né? Sem correspondência. Aqui nós já finalizamos o artigo 155, e aqui eu trouxe algumas referências normativas, como artigo 60, parágrafo 2º da DCT. Também ali a lei do ouro, ativo financeiro e sobre o seu tratamento tributário, a própria lei complementar 2475, que fala sobre convênios de concessão de isenção para o ICMS. Que mais? A lei complementar 65 de 91. 91 meu ano de nascimento. Produtos semi-elaborados que podem ser tributados pelo Estado. Trouxe a nossa própria lei Candir, né? Aqui, quando eu começar a fazer o curso sobre a lei complementar 214, muitos de vocês já devem estar um pouquinho por dentro, né? Que a nossa própria lei 214, que tem mais a lei de 500 artigos, né? Praticamente tem 3 CTNs ou mais CTNs dentro mais de 3 CTNs dentro desta lei. A gente vê muita replicação das leis complementares. 87, que é a Lei Candir, e da 116, que é a Lei Complementar que regula o ISS. Então, a gente vê muitos dispositivos praticamente iguais e outros apenas com alguma alteração. Na medida que a gente vai avançando, estudando e vencendo a lei complementar, a gente percebe isso, né? Nós tributaristas, que tem muitas replicações. Então, é uma junção da lei complementar 87 com a 116 e mais outras tantas novas disposições, né? Também trouxe aqui como referência normativa a Lei Complementar da Responsabilidade Fiscal, o Estatuto Nacional da Pessoa, da Microempresa e de Pequeno Porte. Então, tem bastante referência normativa, tá? Só conferindo aqui. Seguindo adiante, com comentários e considerações, a mudança do ITCMD. Eu trouxe aqui um suprassumo, tá? Estado competente para a cobrança. Antes, o imposto era cobrado no estado onde o inventário era processado. Agora, só será cobrado no estado onde o falecido morava, de cujos, tá? Eu tenho muitos domicílios, por exemplo. Tem domicílio aqui em Santa Catarina, São Paulo, sei lá, Nordeste. Mas se eu chego a falecer, o meu inventário vai ser processado no estado que eu morava. Então, vai ser considerado aqui Santa Catarina. Aqui, um problema. Pessoas com múltiplos imóveis e residência podem gerar dúvidas sobre onde exatamente moravam, conforme esse exemplo que eu dei, né? E pode ser que haja o quê? Disputas entre os estados. Pode ser que venha a existir até bitributação. E isso vai gerar o quê? Contencioso tributário, né? Vai haver, não digo uma guerra fiscal propriamente, mas vai haver ali disputa entre os estados, né? Então, isso a gente tem que também, né, ficar de olho. Que eu nem sempre digo aqui, gente, olha, eu sou do lado aquela do nem otimista, nem pessimista, mas eu tô mais pro otimista. Que nem o Ariano Suassuna diz, né, eu sou um realista esperançoso, né? Então,
para que dê certo, e aliás já está dando certo, porque nós tivemos em um tempo tão pequeno uma votação expressiva para que viesse a existir a reforma tributária e a regulamentação da parte também, digamos, mais importante que a do consumo, nós tivemos a reforma tributária, que foi possível, né? Porque os interesses são grandes, né? Então, aqui eu sempre deixo claro isso, né? Eu sou uma realista esperançosa, né? Então, aqui, embora eu replique algumas críticas que muitos estudiosos fazem, ora eu vou concordar com essas críticas, vocês que estão assistindo também devem concordar com muitas delas. Contudo, eu também, por vezes, eu faço crítica à crítica, ou seja, eu vejo uma visão otimista e eu faço um contraponto a essas críticas para que a gente tenha pelo menos dois lados, tá? Veio isso, veio a lei. Eu já vou criticar, criticar, criticar. Eu não tô dizendo que nós não possamos fazer isso, é muito essencial. Mas tem que cuidar num aspecto, porque se nós ficarmos só na crítica, a gente já tá colocando até uma energia, até um empecilho para que a norma venha dar certo. Então, pronto, acabou. A reforma está aí, a regulamentação da primeira parte dela está aí. Estamos em tramitação sobre a parte patrimônio e renda, tá? Então, nós temos que buscar meios de fazê-la ser aplicada e não meios de explodir, dar um boom de contencioso. A gente tem que ver o lado positivo da reforma e desse lado positivo que a gente pegar, a gente tentar avançar para esses outros entremeios, entrelinhas que possam vir a surgir no aspecto constitucional ou no aspecto inferior, que são as leis complementares, para que não haja discussões e contenciosos, seja no nível administrativo e também judicial, né? É importante o papel do operador do direito, dos advogados, dos consultores, toda essa parafernália de profissionais da qual eu me incluo, tentar assim, ó, não ir para a justiça, tentar ser inteligente e não levar o novo já para o contencioso, tentar resolver, pedindo que os seus clientes façam conformidades. Exemplo, dentro da lei complementar, o cliente que tenha contrato administrativo, que é com o poder público, por óbvio, já ver o impacto e já se antever pedindo, digamos, uma revisão contratual. Qual o impacto que vai ter isso no negócio? Então, você tem que estar bem assessorado, tá? E isso requer o quê? Estudo constante. A gente sempre vai estar estudando. Nós que escolhemos o direito como profissão, como ofício, a gente sabe. A gente não consegue ficar numa zona de conforto ad infinitum. A gente tem que estar sempre se atualizando. Dentro da nossa área, gente, do direito tributário, tem pessoas que são especificamente tratam só por exemplo, do retorno através de um planejamento tributário para pessoas físicas, que é uma coisa que até eu tenho feito muito, que para isenção de imposto de renda para quem tem moléstia grave, tá? É um nicho, é um nicho dentro de outro nicho. Assim como tem pessoas que apenas fazem a elisão fiscal para quem está no lucro real presumido. Então, assim, ó, dentro do nosso próprio nicho, que é fiscal tributário, a gente tem uma gama de atuação. E até eu digo, né, que é muito presunçoso a gente tentar dominar tudo, porque tá mudando tudo. Então, de uma certa maneira, para outra área que vai se abrir, é para os novos operadores, digamos, colegas nossos, advogados que não militavam na área tributária, eles querem entrar, vai ser ótimo, porque vai estar tudo novo. Vai ter que aprender um pouquinho como era antes, um pouquinho, mas vai precisar, porque é um novo sistema tributário nacional. Até você que quer entrar na área tributária, entre. Depois que entra, não quer mais se divorciar.
É muito bacana, é muito gostoso, né? A área tributária ela é fascinante, né? Eu, como sou casada, acho que há muito tempo com essa área, muito antes de entrar no direito, porque é a área que mexe com a organização da civilização. O direito tributário é o pilar da organização da civilização. Eu nunca, até posso ter lido indiretamente, mas acho que acabei de criar uma frase. O direito tributário é o pilar da organização civil da sociedade. Porque sem arrecadação, sem ter um órgão que arrecade, sem cada um compartilhar o pouco ou muito que tem para haver uma organização, para haver até um ordenamento jurídico, a gente não tem paz social. Nós teríamos o que? Uma anarquia, né? Enfim, divaguei um pouco, mas essa divagação é sempre importante porque a gente lembra, recorda e conversa sobre as origens, a gênese do tributo e a gênese do direito tributário. Então é isso. Outro aspecto é a progressividade do imposto e outro aspecto é a isenção para entidades imunes. A progressividade. Agora ficou claro que a alíquota progressiva deve ser aplicada sobre o valor recebido por cada herdeiro e não sobre o total. Isso torna a tributação mais justa, evitando que herdeiros recebam menos, paguem proporcionalmente mais. Então, essa progressividade do imposto, conforme agora com a nova ordem constitucional, ela é mais justa, né? Isenção para entidades imunes, né? A Constituição já garantia essa imunidade, mas agora foi reforçada a previsão de que entidades como igrejas e ONGs não pagam o ITCMD, mesmo em heranças e doações. Não vão pagar. Na verdade, aqui é apenas. Aqui, até me equivoquei, coloquei isenção para entidades imunes. Ficou uma coisa redundante. Mas é imunidade, tá? Seguindo nos comentários e considerações, atualização sobre combustíveis, energia e comunicação. Nenhum imposto além dos já previstos, ICMS, importação e exportação e IBS, imposto seletivo, poderá incidir sobre energia, comunicação, combustíveis e minerais, tá? Isso evita o que? A sobrecarga tributária nesses setores que são essenciais, né? Mudanças no IPVA, impostos sobre veículos. E aqui o que nós acabamos de ler, né, na última alteração do 55, expansão para veículos aquáticos e terrestres. Aquáticos e aéreos, perdão. Antes o IPVA só era para veículos terrestres, carros, motos, caminhões, ônibus, enfim, todos os terrestres, né? Com a reforma, com a nova ordem constitucional, com o novo sistema tributário nacional, embarcações aeronáveis também podem ser tributadas. Mas há muitas imunidades, aviões agrícolas, de empresas, táxis aéreos, barcos de pesca, entre outros, que vão continuar isentos, tá? Aqui a gente fala que continua isento no sentido até amplo, tá? Digamos, a isenção em lato sensu amplo, mas na verdade estão sendo imunes, né? Isso pode esvaziar o efeito prático da medida, porque se quis abranger mais contribuintes, se pegar uma parcela maior do seu patrimônio para que paguem IPVA, só que pode acontecer que apenas poucos contribuintes venham a pagar e poucos contribuintes que apenas deixem o seu jet ski, lancha, iate ou avião utilizado para a própria família. Porque se ele tiver algum certificado que é para transporte de pessoas, certificado, ele já vai também estar sendo imune. Não pode ser tocado. Só que isso já está na própria Constituição agora.
Não pode vir lei complementar, não pode vir outra lei ordinária, por exemplo, querendo que pegue essa parcela. Basta ele apresentar o certificado. Por isso que provavelmente aí, né, vai se ter um contencioso, porque aí tu pega um governador lá, pega uma assembleia, editam lá alguma lei de sua competência, colocando não vamos abranger isso, né? Que aliás, no que tange ali do duas leis complementares que nós ainda não tivemos, em que pese nós já estejamos na reforma tributária, sua transição, você tributarista sabe, né, que é o IGF, que até já comentei, e também lei complementar no que abrange ali o artigo 146, inciso 3, se não me equivoco ali, que fala também da parte ali do IPVA, né, até hoje, né? Nós temos desde 88 com a nova Constituição, a mais democrática, a mais cidadã, mas até hoje a gente não teve ainda uma lei complementar para regulamentar o IPVA. Então, os estados apenas ficam na referência ali da instrução do Senado Federal. E é isso, né, gente? Ainda não temos, né? Já estamos dentro de um novo STN, com parte desta nova ordem tributária constitucional já regulamentada, e ainda não tivemos essas duas regulamentações, né, do IGF e também do IPVA, tá? Então aqui nós temos o quê? Nós temos agora uma base de cálculo maior, né? Não são só veículos terrestres, né? Também são aquáticos e aéreos, tá? E aqui eles já estão falando que muitos desses proprietários já vão estar se enquadrando como imunes. Então, os estados precisarão criar novas leis para cobrar IPVA dos aviões, barcos, etc., pois as leis antigas eram inconstitucionais. Certamente muitos do que haviam se atrevido a legislar o que era considerado inconstitucional vão apenas resgatar essas leis e atualizá-las e já vão tê-las prontas, né? Também será necessária uma lei complementar federal, o que? Para evitar conflitos entre estados. Por isso que eu digo, né? As duas leis complementares que nós ainda não tivemos, não temos, é nesses dois aspectos, que regule o IGF e regule o IPVA, tá? Talvez agora, com essa nova ordem, né, tributária, a gente possa ter mais celeridade e interesse para se fazer, tá bom? Outra coisa, critérios para as alíquotas diferenciadas. Agora a Constituição permite cobrar alíquotas diferentes de IPVA, né? Porque tipo de veículo, carro, moto, caminhão. O valor do veículo vai importar. Mais caro, uma maior alíquota. Mais barato, popular, né? Uma alíquota menor. Em que pese o que há 7 anos atrás, eu posso dizer assim, um carro popular era 40, 45 mil no máximo, porque há 14 anos atrás, carro popular, zero. Ah, tá sem direção hidráulica e sem vidro elétrico, tu tirava de uma concessionária por 20 e poucos mil, no máximo 28. Hoje, um carro popular, ele parte de uns 80 mil reais. Então, houve uma diferença muito grande dos preços deste tipo de produto, né, gente? Mas agora vai estar interessando para o Estado poder cobrar. Vale o tipo, vale o valor do veículo e também o uso. Passeio é para transporte de cargas ou pessoas. O impacto ambiental. Impacto ambiental. Veículos mais poluentes podem pagar mais. Lá no início desta jornada do minicurso, nos primeiros artigos ali, o primeiro artigo que foi alterado com a reforma tributária foi o 46. Vocês lembram que fala ali sobre a otimização de menos agentes poluentes de carbono, que a gente estudou. Então, o primeiro artigo alterado que inaugurou
a emenda constitucional, a reforma foi no aspecto do direito ambiental. E agora eu trago a replicação aqui, porque a gente tem um exemplo. Os carros mais velhos são mais baratos. Automaticamente é para um IPVA menor. Só que automaticamente, como é um combustível fóssil, ele emite muito carbono. E o que sucede nisso? Ele é mais poluente. Então, num aspecto, é um carro velhinho, usado, vai ter um preço de mercado bem barato, só que ele é poluente. Então, aqui tem dois aspectos, é um paradoxo no que tange a um carro velho. Porque ele é barato no preço de mercado, contudo, todavia, no entanto, por ele gerar mais poluente, por ele estar degradando mais o ambiente, ele deveria estar sendo mais tributado. Só que daí é aquela coisa, é a pessoa com menor poder aquisitivo, é a pessoa que está, digamos, na base da pirâmide e apenas tem um carrinho para se locomover. Justo seria, por um lado, aplicar porque ele está poluindo, só que é injusto automaticamente também querer agravar mais a pequena riqueza, a pequena grandeza de riqueza que aquele contribuinte tem. Então, isso pode ser sim que gere um contencioso se porventura algum governador agora começar a tributar com alíquotas altas esses carros que não são zero, que são bem antigos, velhinhos, entende? Seguindo, aqui eu trouxe algumas jurisprudências, tá bom? Gente, uma proposta que eu vou fazer agora é o seguinte. Esses slides aqui já passaram mais de 110 slides, o que dá um livro, um mini livro, um e-book. E ele tá bem completo, né? Praticamente quase se fosse um livro, né? Se eu quisesse editá-lo, né? Então, o que sucede? Quando chegar ao fim, na última aula, e a gente vir todos os artigos novos, né? Da parte constitucional da reforma, ou seja, todos os artigos da emenda constitucional 132 de 2023, para todos que assistiram e vierem assistir todas as aulas e deixar um comentário, colocar que assistiu tudo, eu vou disponibilizar essas laudas, esses slides, tá? Para que vocês estudem e acompanhem, tá? Então, sim, vai ter todo esse material, que é um material bem rico, e vai estar sendo disponibilizado, né? Depois da última aula, aos que deram audiência e também aos que interagirem, né? Então, é bem bacana, tá bom? Aí, dentro desse material, vocês vão ver, eu trouxe também algumas jurisprudência. Eu procuro trazer jurisprudência sempre que possível, tá? Aqui eu trouxe alguns recursos extraordinários que foram lead case nesses aspectos de ICMS, PVA, e eu já trouxe até o link aqui, ó. Por exemplo, aqui tem o link, ó, eu cliquei, tá? E aqui é do próprio link do portal do STF. Aqui tá pedindo, por exemplo, para confirmar se eu sou humana, né? Então, tu vai iniciar, vai confirmar e vai estar lá o linkzinho direto nesse RE, tá? Então, é isso. Eu sumi aqui. Agora, eu vou falar do artigo 156, que teve alteração dele, tá? Que foi uma pequena alteração. Vou fazer os comentários e vamos encerrar a aula. E a próxima aula aí sim vai ser bem extensa, porque eu vou estar comentando o artigo 155A, que é bem extenso, tá? Voltei pra cá. Opa, vamos diminuir. Apareci bem grande pra vocês, né, gente? Deixa eu me colocar aqui no cantinho, que é melhor.
Perfeito. 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre IPTU, ali o ITBI, o ISS. Ainda não foi revogado, gente. Tem a data X para deixar de existir. 4, que não existe mais, que já tinha sido revogado. O 156, ele teve alteração no parágrafo primeiro, no que tange ali, sem prejuízo da progressividade, no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 402, o imposto previsto no inciso 1 poderá, aqui a gente está falando do IPTU. Então, a gente teve uma adição no parágrafo primeiro, que nós apenas tínhamos o inciso 1 e 3, e a emenda trouxe o inciso 3. Então, o IPTU será progressivo em razão do valor do imóvel e poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Esses eram os dois parâmetros para o IPTU. Agora a gente tem um terceiro. Ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Ou seja, aqui o Executivo Municipal, o prefeito, quem estiver à frente do Executivo Municipal, por meio de lei, né, tem que submeter ali a Câmara de Vereadores, né, que é o Legislativo Municipal, para estabelecer esses critérios. Quais critérios? Da própria atualização, tá? Aqui no caso é o próprio Poder Executivo que vai estar atualizando a base de cálculo. Ele atualiza a base de cálculo apenas. A lei municipal vai determinar os parâmetros para essa atualização, mas a cada atualização que o Poder Executivo, o prefeito fizer e cobrar o IPTU, não vai estar precisando estar sendo submetido a cada ano, a cada atualização, digamos, venal do imóvel, está submetendo à Câmara de Vereadores. Então, tem que ter uma lei municipal que estabeleça critérios, e uma lei municipal, ela só existe através da aprovação da sua Câmara de Vereadores, mas depois disso, o próprio Poder Executivo, ou seja, o prefeito, ele pode estar atualizando conforme critérios. Não temos correspondente deste inciso 3 na Constituição de 88, tá? É nova. Ó, e o parágrafo 1º ainda diz: o imposto previsto no inciso 1 do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6 do artigo 150 dessa Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto, aqui já é outra coisa, agora, parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, tá? Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de capital, compete ao município da situação do bem. Perfeito? Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3, aqui segue igual. Eu peço licença que eu vou ter que tomar uma água, que a minha garganta já tá falhando. Deixa eu só voltar aqui na lauda anterior. Que aqui eu colei direto da emenda constitucional. Tarará. Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu só ver. Eu vim aqui na emenda, gente. Tudo aqui ao vivo com vocês, que eu acho que eu posso ter 156B.
aqui já é seção, tá? Perfeito. E aqui a Constituição. 156. Só para ver aqui, gente. Aqui eu só... Ali apenas eu havia colado os parágrafos que não tiveram alteração e continuaram intocáveis. Continuaram as mesmas coisas, então aqui tá certinho. Tá? Então aqui tá certo. Esta é a Constituição que eu abro direto do Planalto e a gente vê aqui, ó. Compete aos municípios instituir impostos sobre os incisos. E nós temos o parágrafo 1º, tá? Isso aconteceu mesmo, ó. Nós temos aqui, atualmente a gente tá com 2 parágrafos primeiros, então não foi equívoco meu, porque eu peguei direto daqui, tá? Aqui houve, acho que um erro, né? O parágrafo 4º já tinha sido revogado com a emenda lá em 93. E só que houve um erro aqui, porque continua tendo 2 parágrafos primeiro, engraçado. Enfim, é isso aí. Vamos voltar aqui, então aqui tá certo, tá? Nesse anterior, vamos fazer aqui. Vamos fazer isso aqui. E aqui eu venho, faço aqui e eu tô de volta. Então, essa parte aqui, tá? Vamos voltar aqui. Esse aqui tá correto, tá? O parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade, continua, tá? Só tivemos a adição do inciso 3. E aqui também continua, parágrafo 1º, que foi incluído aqui em 2022. Ó, continua igualzinho, tá, gente? Então, a alteração do 156 só foi no parágrafo 1º, do primeiro parágrafo 1º que nós temos, adição de um novo inciso 3, tá? Referências normativas que eu trago para vocês, aqui a referência normativa, tô gravando, referência normativa que eu trago para vocês, é que aqui tudo é ao vivo, né? De vez em quando entra alguém aqui na minha sala, e é isso aí, escutam barulho de cachorro, rua, pessoas gritando, é tudo muito artesanal que eu faço, a gravação eu faço direto do meu note, a gravação da tela também, mas eu tô aqui de coração, praticamente 1 hora me doando para todos que amam o direito tributário. Então é isso. A referência normativa aqui é bom vocês olharem o artigo 32 a 42 do CTN, tá? O 88 da DCT. Aqui eu também trouxe dispositivos da nossa própria Carta Magna. E Estatuto da Cidade é bem importante, tá? E também a futura falecida Lei Complementar 116, que é o ISS. E aqui eu até vou colocar como referência normativa. Opa! Deixa eu diminuir. Aqui. Eu vou diminuir e vou incluir nessa lauda aqui ao vivo com vocês a Lei Complementar 214 de 2025, tá bom? Importantíssimo. Até vou colocar em destaque aqui. Ó,
Vou colocar em negrito, em vermelho. Em vermelho. E eu vou até aumentar a fonte aqui para ficar bem destaque. Essa daqui tem que ser bem destaque mesmo, tá bom? Já tem que estar estudando a lei complementar. Quem não estiver lendo, estudando, faço votos de que faça isso. E também vocês podem acompanhar o canal do professor Eurico Santi, que é o canal Nossa Reforma. Basta colocar Nossa Reforma no YouTube, já vai estar o canal dele. Ele já tem umas 10 aulas disponibilizadas. Além de ter já conversado sobre toda a parte constitucional da reforma, ele já está falando sobre o quê? A Lei Complementar 214. Então, ele traz convidados que estiveram no bastidor e também estiveram ali dentro, formulando, fazendo. Então, nada melhor do que estar em contato com essa gente otimista. Que eu sempre digo que os convidados, o professor Eurico Santi, ele sempre é otimista, né? E eu prefiro me aliar aos otimistas, né? Porque a vida da gente ela já é tão pessimista, né, gente, em tantos os aspectos, que se a gente for se cercar só de críticas e só de lado negativo, se a gente começar a enxergar o copo sempre meio vazio, olha, a depressão nos abraça. Então, vamos procurar aí um pouco de positividade, ou ao menos aqueles que são realistas, esperançosos e procuram sempre trazer a parte boa da reforma. Considerações. Não sei quantas laudas de considerações eu trouxe aqui, mas enfim, vamos lá. O dispositivo analisado atende a antiga demanda dos municípios, permitindo-lhes atualizar a base de cálculo do IPTU sem aprovação da Câmara de Vereadores. Isso gera debates sobre a validade da exceção ao princípio da legalidade, que é uma garantia constitucional do contribuinte. Por outro lado, defende-se que a lei já cumpre sua função ao definir a base de cálculo com o valor venal do imóvel, sendo a fixação concreta desse valor uma tarefa apenas administrativa. Para viabilizar a aplicação do imposto, utiliza-se a planta genérica de valores, que é uma estimativa sujeita à contestação. Como se trata apenas de correção desta planta, tal prática já era aceita pelo artigo 97, parágrafo 2º do CTN. Então, é daquele time que tem a lei municipal, que foi aprovada, que está vigente pela Câmara de Vereadores, a simples atualização desta planta genérica pelo Poder Executivo Municipal, através ali da sua gestão administrativa, é apenas uma atualização, não está mexendo na base de cálculo. A base de cálculo é esta do IPTU, é a X. Eu não mexo na base de cálculo X, eu apenas a atualizo, tá? E essa atualização da base de cálculo não é considerada, embora muitos contestem, não é considerada um aumento, tá? Porque aí sim, teria que se respeitar o princípio da anterioridade da lei tributária para que os contribuintes possam se conformar com a nova exação fiscal. Este não é o caso, é apenas uma atualização. E para que eu acho interessante ter a atualização, porque é uma forma justa, né? Tem que ter as atualizações dessas plantas, tá? Eu vou ver se eu teci mais alguma consideração. Não teci a consideração. Vamos voltar aqui. Então, gente, praticamente 1 hora e 4 minutos. Eu achei que eu ia conseguir fazer em meia hora. Mas eu divaguei um pouco, mas as minhas divagações eu acho que são pertinentes. Então, é isso. Dou por fim a nossa aula ali comentando os aspectos que foram modificados do artigo 155 e do 156. E a nossa 8ª aula vai ser sobre, acho que o artigo mais extenso da reforma tributária, que é a nova seção, que é a criação, né,
do imposto que vai ser compartilhados por estados, municípios e DF, tá? Então, peço o seu like, peço que você curta, compartilhe, teça a sua crítica, fique aberto para tecer críticas. Eu só peço que sempre de forma respeitosa, né? Que jamais uma crítica ela ultrapasse os limites do bom senso e infrinja um dos crimes contra a honra, né? A gente não pode estar ofendendo. Você pode deixar sua crítica para mim, mas jamais que me ofenda do meu subjetivo, tá bom? Então é isso. Eu desejo bons estudos para vocês, muita paz e muita gana aí de compreender todo o nosso novo sistema tributário nacional. Vamos aí a área dos direitos tributários profissionais se unir, né? Um ajudar o outro. Eu acho que nessa hora não, a gente não pode ser competitivo, a gente tem que um ajudar o outro, porque conhecimento é poder e ele tem que ser compartilhado. Tá certo, gente? Então, até a nossa 8ª aula. E é isso. Peço também, reforço um pedido que possam seguir o meu podcast no canal do Spotify, que é Tertúlia Tributária. Eu vou deixar o link nesta legenda desta aula, tá bom? Um abraço fraterno e até a próxima aula.